Então, a transfiguração, Jesus, ele se mostrou em toda a sua glória, né? Ele mostrou que ele é Deus de Deus, né? Luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E muitos hereges não acreditam que Jesus é Deus. Dizem que Jesus é um homem especial, iluminado, um profeta, etc, etc. E se dizem cristãos, usam o título de cristãos, mas não acreditam que Jesus é Deus. Então vamos ao que diz o catecismo, Carol? Vamos lá. Incredulidade é negligenciar uma verdade revelada ou a voluntária recusa em dar assentimento de fé a uma verdade revelada. Heresia é a negação após o batismo, isso aí está o detalhe, viu? Negação após o batismo de algumas verdades que devem ser acreditadas com fé divina e católica, ou, igualmente, uma obstinada dúvida com relação às mesmas. Então, apostasia é o total repúdio da fé cristã, e cisma é o ato de recusar-se a submeter-se ao Romano Pontífice ou à comunhão com os membros da Igreja que estão sujeitos a ele, ao Santo Padre o Papa. Catecismo da Igreja Católica, número 2089, você pode conferir aí. Então, já temos aí essas três, como chama? Explicações, né? Definições. Três definições. O que é heresia, o que é cisma e o que é apostasia. Heresia vai negar alguma fé depois do batismo. Então, a pessoa tem que ser batizada. Né? E o cisma é quando ela se recusa a responder ao Papa. Não quer mais ligação com a Igreja de Roma, né? Com a Igreja verdadeira. E a apostasia é quando repudia totalmente a fé cristã. Não acredita mais, não quer mais saber disso. A gente poderia dar vários exemplos aqui, né, a respeito disso. Então, por exemplo, uma pessoa, eu falei agora há pouco, mas vou repetir, uma pessoa que nasceu, foi criada dentro do hinduísmo, que é uma religião que acredita em vários demônios, né, vários deuses, vamos dizer assim. O hinduísmo. A pessoa é hindu, nasceu, foi criado lá e tal. Essa pessoa não é um herege, né? Essa pessoa não é um apóstata. Essa pessoa, ela não é cismática, porque o cismático ele não aceita submissão ao Papa, mas para ser submisso ao Papa teria que ser batizado, certo? Então, é uma pessoa que é pagã, simplesmente. Ela nasceu e foi criada dentro de uma religião pagã, então ela não entra dentro desses critérios. Quando nós estamos nos referindo aqui, nós estamos falando dos cristãos. Mas veja, nós não estamos falando só dos católicos. Isso é importante. São dos cristãos de modo geral. Por quê? Porque uma pessoa que nasce em uma dessas pseudo-igrejas, que não é certo falar igreja, né? O correto é falar comunidade eclesial. Né? São comunidades eclesiais, não são igrejas. A igreja existe uma só, que é a Igreja Católica. Mas a pessoa nasceu numa dessas comunidades eclesiais neopentecostais, ou pentecostais, ou dentro do luteranismo, ou do anglicanismo, né? Enfim, nasceu protestante. Foi batizado na igreja protestante. O batismo da igreja protestante, nem todos, tá? Mas a grande esmagadora maioria é válido. É reconhecido pela igreja católica. Então a pessoa foi batizada, vamos dizer assim, ela foi batizada na igreja luterana. Então ela agora é cristã. E ela rejeita um ponto da fé católica. É um herege. Um cristão herege, que escolheu apenas uma parte, né? Agora, esse mesmo luterano, ele rejeita a submissão ao Papa, que é normal, né? Ele também é um cismático. Então, ele é um herege e ele é um cismático. Agora, uma pessoa, ou católico, ou protestante, né? Ou ortodoxo, né? Que é a outra linha do cristianismo, que, num determinado momento da sua vida, após ser batizado, claro, né? Ele resolveu rejeitar completamente a fé católica e ele se converteu ao islamismo, ou ele se converteu ao hinduísmo, que nós estamos citando aqui bastante. Tá? Então, ele rejeitou totalmente a fé católica, a fé em Jesus Cristo, e está seguindo uma outra religião. Esse é um apóstata. Não é um herege. Herege, se ele continuasse sendo cristão, ele escolheu apenas uma parte, né, da doutrina. Não, ele rejeitou tudo. Ele nasceu na Igreja Católica, ele foi batizado na Igreja Católica, ele fez primeiro a Eucaristia na Igreja Católica, ele batizou o filho na Igreja, e agora ele é hindu.
Agora ele é Hare Krishna, né? É um apóstata. Ele apostatou a fé, né? Só para a gente ter isso bem claro, tá? Então, como a gente falou, essa dúvida ou essa negação, ela tem que ser pós-batismal. Então, a partir do momento que você foi batizado, que você se incorporou ao corpo de Cristo, se você nega alguma verdade de fé, aí você é um herege. Para ser acusado de heresia, então uma pessoa primeiramente tem que ser batizada, tá? E mesmo aqueles movimentos que surgiram da divisão do cristianismo, como eu estava falando até agora, certo? Então isso tem que ficar bem claro para a gente que escolher uma é um herege, certo? E, finalmente, a dúvida ou negação envolvidos na heresia devem estar relacionados a uma matéria que se deve acreditar, tá? Por exemplo, um dogma. Nós falamos no podcast passado, por exemplo, das revelações privadas. Uma revelação privada você não é obrigado a acreditar, tá? Sabe que tem muito protestante que é mais católico do que alguns católicos que eu conheço? Tem protestante que você começa a conversar com ele e ele diz, mas eu acredito nisso. Mas, isso também acredito. Você acredita que Maria foi a expulsão? Acredito. Você acredita que Maria é mãe de Deus? Eu acredito. Mas você vai ver, se você é católico, cara, você está fazendo o que lá? Você acredita em todos os dogmas da igreja. Mas essa aparição de Nossa Senhora lá para os pastorinhos de Fátima, isso eu não acredito. Mas não é obrigado a acreditar. Não é? Isso é uma revelação privada. Então, os dogmas, as verdades de fé. Se a pessoa rejeita uma verdade de fé, aí sim ela é considerada um herege. E aí a gente poderia citar vários, né? A Santíssima Trindade, a Encarnação, a presença real de Jesus na Eucaristia, a Santa Missa, né? Que o Papa é infalível em questões de fé, né? Quando fala ex cátedra. Exato. Me salva aí, Carol. Acho que são quase 15 vídeos sobre os dogmas da Santa Igreja, são os principais. Mas vale a pena você acessar e maratonar, né? Está chegando no final de semana, quem sabe faz uma maratona dos vídeos sobre os dogmas da Santa Igreja. São verdades de fé que todos nós católicos temos que acreditar. Então, é importante a gente saber distinguir, né, esses termos, porque às vezes a gente está, inclusive nesses debates de internet aí, né, que hoje em dia são muito comuns, né, o pessoal ainda cai nessas bobagens de ficar debatendo coisas da internet. Claro que tem vezes que é necessário, né, mas enfim, acabam dizendo, você é um cismático. Não. Mas quer ver, Carol, por exemplo, eu estava lembrando aqui, enquanto você estava falando, que ontem foi a bomba da semana, né? Nós falamos sobre aquela questão da Igreja da Alemanha. A Igreja da Alemanha está realmente em cisma, tá? Está em cisma. Mas eles dizem que não. Nós somos católicos de uma maneira diferente, tá? Mas por que eles estão em cisma? Porque eles estão indo contra a vontade do Papa. Estão indo contra a vontade do Papa, tá? Mas eles não estão, por enquanto, ainda, até o presente momento, violando nenhum dogma, tá? Violando nenhum dogma. Então, por exemplo, celibato sacerdotal é uma doutrina da igreja, mas não é um dogma, né? Então, essas coisas que eles estão... Ordenação de mulheres, eles os alemães estão querendo aí. Estão cismáticos, né? Então, eles vão ter que se reconciliar com a igreja aí de alguma forma, tá? Então, é importante a gente frisar isso, né? Que cisma não é heresia, né? Isso aí. E bem isso que você já explicou, né, meu bem? Mas que a gente pode também reforçar aqui, uma pessoa, por exemplo, nasceu numa religião pagã, né? Não cristã, no caso, ele não é um herege, nem um apóstata, ele é só um pagão, né? Então, Rezemos por eles, né? É só uma pessoa que foi batizada na Igreja Católica, né, como nós vimos, que vai negar alguma verdade de fé que pode ser considerado um herege. Né? E aquela que nega todas, aí é o apóstata. Exatamente. Né? Bem, acho que esclarecemos todas as diferenças, né? Nós podemos dar uma conferida aí nas maiores heresias da história da igreja e quando elas começaram, né? O número de heresias, como eu falei, é muito grande. Nós não pretendemos e nem conseguimos falar sobre todas na live de hoje, né? Mas com o próprio título da live, nós queremos falar sobre as grandes, as principais heresias, né, do cristianismo, certo?